Olá, seja bem-vindo ao nosso 29º dia da leitura bíblica. Antes de iniciarmos, eu quero pedir para que você deixe teu curtir, o teu compartilhar, comente e ative as notificações para sempre que postarmos algo novo você possa ser informado na tua plataforma. Hoje nós iremos ler o livro de Gênesis, no capítulo 30, iremos até Marcos, no capítulo 1, retornaremos no livro da Rainha Esther, no capítulo 6, e finalizaremos em Romanos, no capítulo 1. Hoje nós estamos iniciando mais dois livros das Sagradas Escrituras, o livro de Marcos e o livro de Romanos. Gênesis, no capítulo 30, ele vai falar sobre a inveja de Raquel por não ter filho, e ela vendo a tua irmã dando filho a Jacó, acaba isso enciumando o seu coração. Diz assim as Sagradas Escrituras em Gênesis, no capítulo 30. Quando Raquel viu que não dava filho a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó: dê-me filho ou morrerei. Jacó ficou irritado e disse: por acaso estou no lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Então ela respondeu: aqui está Bila, minha serva. Deite-se com ela para que tenha filhos em meu lugar, e por meio dela eu também possa formar uma família. Por isso ela deu a Jacó sua serva Bila por mulher. Ele deitou-se com ela. Bila engravidou e deu um filho. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu meu clamor e deu-me um filho. Por isso o nome dele será Adã. Bila, serva de Raquel, engravidou novamente e deu o segundo filho a Jacó. Então Raquel disse: tive grande luta com minha irmã e venci. Por isso o nome dele se chamará Naftali. Quando Lia viu que tinha parado de ter filhos, tomou sua serva Zilpa e deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Então Lia disse: que grande sorte! Por isso a chamou de Gade. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó mais um filho. Então Lia exclamou: como sou feliz! As mulheres dirão que sou feliz. Por isso seu nome será Azer. Durante a colheita do trigo, Ruben saiu ao campo e encontrou algumas mandragoras e trouxe a Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: dê-me algumas mandragoras do seu filho. Mas ela respondeu: não foi-lhe o suficiente. Tomar de mim o marido? Vai tomar também as mandragoras que o meu filho me trouxe? Então disse Raquel: Jacó se deitará com você essa noite, em troca das mandragoras trazidas pelo seu filho. Quando Jacó chegou do campo naquela tarde, Lia saiu ao seu encontro e lhe disse: hoje você me possuirá, pois eu comprei direito com as mandragoras do meu filho. E naquela noite ele se deitou com ela. Deus ouviu Lia, e ela engravidou e deu a Jacó um quinto filho. E disse: Deus me recompensou por ter dado a minha serva ao meu marido. Por isso o seu nome será Isacar. Lia engravidou de novo e deu a Jacó o sexto filho. Disse Lia: Deus presenteou-me com uma dádiva preciosa. Agora o meu marido me tratará melhor. Afinal, já lhe dei 6 filhos. Por isso o nome dele será Zebulon. Algum tempo depois, ela deu à luz a uma menina, a quem chamou Diná. Então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou e deu à luz a um filho. E disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. E deu-lhe o nome de José. E disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Depois que Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão: deixe-me voltar para minha terra natal, dê-me as minhas mulheres pelas quais o servi, e os meus filhos, e partirei. Você bem sabe o quanto trabalhei para você. Labão lhe disse: se mereço a sua consideração, peço-lhe que fique. Por meio de adivinhação, descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. E acrescentou: diga-me o seu salário e lhe pagarei. Jacó lhe respondeu: você sabe quanto trabalhei para você e como os meus rebanhos cresceram sobre os meus cuidados. O pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor o abençoou depois que vim para cá. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? Então Labão lhe perguntou: que você quer que eu lhe dê? Não me dê coisa alguma, respondeu Jacó. Voltarei a cuidar dos seus rebanhos, se você concordar com o seguinte: hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. E eles serão o meu salário, e a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro. Toda vez que você resolver verificar o meu salário. Se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada, e algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-los roubados. E disse Labão: de acordo, seja como você disse. Naquele mesmo dia, Labão separou todos os bodes que tinham listras ou manchas brancas, todas as cabras que tinham pintadas ou manchas brancas e todos os cordeiros pretos, e pôs aos cuidados de seu filho. Afastou-se então de Jacó, a distância equivalente a 3 dias de viagem,
E Jacó continuou a apacentar o restante do rebanho de Labão. Jacó pegou galhos verdes de estoraque e amendoeira e plátano, e neles fez listras brancas, descascando-lhes parcialmente e expondo, assim, a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros, na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber águas. Naquela época do cio, os rebanhos vinham beber, e acasalavam diante dos galhos, e geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Jacó separava os filhotes dos rebanhos dos demais e fazia com que esses ficassem juntos aos animais listrados e pretos de Labão. Assim foi formando o próprio rebanho que separou do de Labão. Todas as vezes que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos nos bebedouros em frente dos animais, para que se acasalassem perto dos galhos. Mas se os animais eram fracos, não os colocava ali. De modo, os animais fracos ficavam para Labão e os mais fortes para Jacó. Assim o homem ficou extremamente rico, tornando-o dono de grandes rebanhos e de servos e servas, camelos e jumentas. Vamos agora para a nossa primeira leitura no livro de Marcos, no capítulo 1, aonde vai falar sobre João Batista preparando o caminho para o Senhor, também o batismo e a tentação de Jesus, e também quando Jesus ele começa a chamar os primeiros discípulos. Marcos, no capítulo 1, diz assim: No princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías: Enviarei à tua frente o mensageiro, e ele preparará o teu caminho. A voz do que clama no deserto: Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelo de camelo, usava cintas de couro e comia gafanhoto e mel silvestre. Aí esta era a sua mensagem: Depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tão digno que não sou nem de curvar-se, nem desamarrar as correias da sua sandália. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como uma pomba sobre ele. Então veio do céu uma voz e dizia: Tu és o meu filho amado, e a ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram 2 pescadores. Então disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homem. No mesmo instante, eles deixaram as redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as redes. Logo os chamou, e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Eles foram para Cafarnaum, e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram maravilhados com o seu ensino, pois ele nos ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso pelo espírito imundo gritou: O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei que tu és o Santo de Deus. Cala-se e saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele, gritando. Todos ficaram admirados, que perguntaram uns aos outros: O que é isso? Um novo ensino e autoridade? E com autoridade. Até os espíritos imundos ele dá ordem, e eles lhes obedecem. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galiléia. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João às casas de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou pela mão e ajudou-a a levantar. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitiam, porém, que esses falavam, porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto,
onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para um povoado dos vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhes de joelhos: se quiseres, pode me purificar. Cheio de compaixão, Jesus estendeu as mãos, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá e mostre ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo vinha gente a ele de todas as partes. Vamos agora ao livro da nossa rainha Esther, que está lá no capítulo 6. Após Amã, eles se sentir honrado e se vangloriar e tramar, preparar a morte de Mardoqueu, aqui nós encontramos no capítulo 6, onde Amã é obrigado a honrar Mardoqueu. Diz assim, Esther no capítulo 6: naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Por isso ordenou que trouxesse os livros das crônicas do seu reinado e que lessem para ele. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtan e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio, que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam: nada lhe foi feito. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu, na forca que ele havia preparado. Os oficiais lhe responderam: é Amã que está ali no pátio. Faça-no entrar, ordenou o rei. Entrando Amã, o rei perguntou: o que deve fazer ao homem que o rei tem prazer de honrar? E Amã pensou consigo mesmo: a quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Por isso respondeu: ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordenam que traga um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou, e que ele leve o brasão na cabeça do rei. Em seguida, seja um manto e o cavalo confiado a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponha ele o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e conduzam o cavalo pelas cidades, proclamando diante dele: isto é que se faz a quem o rei tem o prazer de honrar. O rei ordenou então a Amã: vá depressa apanhar o manto e o cavalo, e faça ao judeu Mardoqueu o que sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio. Não omita nada do que você recomendou. Então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e conduziu sobre o cavalo pelas cidades, proclamando à frente dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Amã, porém, correu para casa com o rosto coberto, muito aborrecido, e contou a Zeres, sua esposa, sua mulher, a todos os seus amigos tudo o que havia acontecido. Tanto os seus conselheiros como Zeres, sua mulher, lhe disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida, você ficará arruinado. E enquanto ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei e às pressas levaram Amã para o banquete que Esther havia preparado. Vamos agora iniciar a leitura da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Paulo, ele escreve várias recomendações aos romanos e ele escreve principalmente sobre a ira de Deus contra a humanidade. Diz assim, Romanos no capítulo 1: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados que pertenceram a Jesus Cristo. E a todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo,
por todos vocês, porque em todo mundo está sendo anunciado a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo, de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de que, como sempre, me lembro de vocês em minhas orações e peço que, agora, finalmente, pela vontade de Deus, me seja aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecer. Isto é para que eu e você sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto aos gregos como aos bárbaros, tanto aos sábios como aos ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça de qual o princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das formas das coisas criadas, e de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não os glorificaram como Deus, nem renderam-lhe graças, mas os seus pensamentos tornaram fúteis e seus corações insensatos, deles obscureceu-se, dizendo-se sábios, tornando-se loucos e trocando a glória de Deus imortais por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, sendo os desejos pecaminosos do coração, para a depravação do corpo entre si, trocando a verdade de Deus pela mentira, e adorando e servindo as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à sua natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres, se inflamaram de paixões uns pelos outros, começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos os castigos merecidos pela perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, e ele os entregou a uma disposição mental irreprovável para praticarem o que não deviam, tornando-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de invejas, homicídios, rivalidades, enganos e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, e de pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas aprovam aqueles que a praticam. Muito obrigado por mais um dia de leitura. Estamos quase finalizando o mês e você está firme e forte comigo na leitura bíblica diária. Durante um mês, você já pode dizer: eu li a Bíblia toda, todos os dias do mês de janeiro. É um prazer ter a tua companhia. Aguardo você amanhã para o nosso 30º dia da leitura das Sagradas Escrituras. Até amanhã.